Bom dia, muito obrigado pela presença. Eu sou o Fábio Zambelli, analista-chefe do Jota em São Paulo. A Casa Jota Online recebe hoje o deputado Marcelo Aro, relator do Auxílio Brasil na Câmara dos Deputados. Para esse evento, contaremos com a participação especial do Hélio Poiama, nosso repórter do Jota em Brasília. Lembro aos convidados e convidadas que esse conteúdo ficará disponível no nosso canal do YouTube. Portanto, se você gostar, por favor, curta, compartilhe e ative as notificações para receber sempre os alertas de novas transmissões do Jota em tempo real. Lembro ainda que os assinantes do Jota, que estão no chat do aplicativo Zoom, podem fazer perguntas ao deputado, que nós serão moderadas aqui pela nossa equipe. O deputado Marcelo Aro é do PP de Minas Gerais, foi relator do auxílio emergencial e agora tem a missão de produzir o relatório da medida provisória, que cria o programa Auxílio Brasil, uma versão mais robusta do Bolsa Família. Agradeço muito ao deputado pela presença e pela atenção com os assinantes do Jota. Deputado, o senhor tem dito que pretende ajustar, alterar bastante o texto enviado pelo Executivo. Eu queria saber do senhor quais serão, se possível, essas mudanças em linhas gerais e qual é o papel que o senhor enxerga do Congresso Nacional na elaboração desse novo programa social. No ano passado, o senhor acompanhou de perto, os parlamentares tiveram uma participação muito importante no auxílio emergencial, que veio do governo num patamar e foi aprovado em outro patamar, bastante superior ali ao sugerido inicialmente pelo presidente e pela equipe econômica. Eu queria perguntar ao senhor se o senhor entende que essa mesma lógica pode se aplicar ao Auxílio Brasil. Bom, em primeiro lugar, uma boa tarde, Fábio, uma boa tarde ao Érico, a todos os telespectadores do Jota, falar que, como jornalista que sou e advogado, né, sou graduado em jornalismo e direito, é impossível não acompanhar o Jota, né? O Jota é sempre uma fonte de informação para mim, que gosto do direito e gosto do jornalismo. Então, me sinto muito honrado de poder participar desse bate-papo aqui, Fábio. Queria agradecer esse convite. Fábio, bom, vamos por partes. Você fez várias perguntas aí. Se eu esquecer de responder alguma coisa, você, por favor, me interrompa e me pergunte novamente. Eu queria primeiro fazer um esclarecimento, Fábio. Você falou do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, poucas pessoas entendem, sabem como começou e como foi construído o auxílio emergencial. Muitas pessoas têm essa visão que você tem, que foi uma proposta enviada do governo. Não foi, nunca foi. O auxílio emergencial, eu relatei o auxílio emergencial, eu sou o relator do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, eu estava relatando um projeto de lei que tratava sobre BPC, um projeto de lei de 2014 que não tinha absolutamente nada a ver com a pandemia, absolutamente nada a ver com o auxílio emergencial, mas como tratava de BPC, tinha a ver com assistência social. E eu chamei o presidente da Câmara à época, que era o presidente Rodrigo Maia, e falei: presidente Rodrigo, eu estou relatando um projeto de BPC. BPC tem a ver com assistência social. Auxílio emergencial, uma ajuda de custo no momento da pandemia, tem tudo a ver com assistência social. Eu vi o Paulo Guedes dando uma entrevista falando que ele estava disposto a ajudar as pessoas em condição de vulnerabilidade com uma ajuda de R$ 200 à época. E aí sim, é o que você estava falando, né, Fábio? O valor era de 200, mas não tinha projeto, eles não enviaram isso para a Câmara, nunca existiu um projeto do governo sólido de R$ 200, de 300 ou de qualquer valor que fosse. E eu, então, sugeri ao presidente Rodrigo Maia que eu inserisse no meu texto, no meu projeto que eu estava relatando, o auxílio emergencial. O Rodrigo Maia me deu ok. E ali eu comecei a minha saga de ir atrás dos líderes partidários, dos deputados, senadores, para construir um texto de consenso. À época, o ministro Paulo Guedes falava em 200, depois eles me ofereceram um acordo de 300. E eu disse: olha, eu topo fazer um acordo, eu só preciso dos números para entender o impacto disso. Estou até hoje esperando os números, não me entregaram. E aí eu fui construindo, minha preocupação era que o cidadão conseguisse comprar uma cesta básica. E a gente sabe que em muitos estados, com R$ 500 já é difícil você comprar uma cesta básica. E eu construí um texto, Fábio, para aprovarmos o auxílio emergencial de R$ 500. E, na época, o ministro Paulo Guedes falou que se eu aprovasse o texto de R$ 500, que eu iria quebrar o país. R$ 500 eu iria quebrar. Me propôs fazer um acordo em 300. Eu não aceitei, continuei trabalhando os R$ 500. Quando eu coloquei o texto em pauta, o presidente pautou e eu relatei no plenário, me ligou
e está nos anais da casa exatamente essa cronologia que eu estou contando para vocês. Eu já tinha lido o texto com valor de R$ 500, me ligou o líder do governo, falando, olha, nós queremos fazer um acordo. Eu falei, pois não, qual o acordo? Não, vamos fazer aí R$ 500 com apoio do governo. Eu falei, não, R$ 500 eu já tenho, com ou sem apoio do governo. Eu já tenho os votos para aprovar 500. Se vocês querem acordo, R$ 600. Aí nós vamos falar que foi um acordo. Aí ele ligou para o presidente, me retornou e falou assim, o presidente deu ok. Aí, Fábio, eu pedi a palavra para o presidente Rodrigo Maia e falei, presidente, eu queria corrigir. No lugar de R$ 500, eu queria mudar, foi um erro, eu quero colocar R$ 600. Aí, ali, foi aquele ó no plenário, e logo depois o Bolsonaro deu uma entrevista falando que era 600, né? Então, assim foi construído o auxílio emergencial. Essa é a história verdadeira do auxílio emergencial, Fábio. Nunca foi uma proposta do governo. Era uma proposta, foi uma proposta do nosso relatório aprovado pelo Congresso Nacional. Então, quem aprovou foi o Congresso Nacional, quem inventou o auxílio emergencial e criou o auxílio emergencial foi o Congresso Nacional através do relatório que eu apresentei. Bom, feita essa consideração do auxílio emergencial, você me perguntou também sobre as principais mudanças que nós vamos colocar nesse texto. Algumas mudanças, Fábio, eu já posso antecipar para você. Eu vou redefinir a linha de extrema pobreza e pobreza no nosso país, que desde 2018 está sem reajuste. Também vou zerar a fila do Bolsa Família, que hoje nós sabemos que tem uma fila grande, e eu quero zerar essa fila. Vou tirar o limite de beneficiários, que hoje está em 5 beneficiários, eu quero tirar esse limite, entre tantas outras coisas. Mas eu acho que daqui a pouquinho nós vamos falar mais da concepção do projeto, da mudança programática, filosófica, né, que justifica a mudança, inclusive, de nome de Bolsa Família para Auxílio Brasil. Eu falei muito aqui, Fábio, não sei se eu respondi todas as suas primeiras perguntas. Me ajuda aí. Não, correto, deputado. O senhor fez uma cronologia muito, aliás, pertinente do auxílio emergencial, como o senhor participou, enfim, foi autor do projeto, então, foi relator, enfim, o senhor tem essa memória muito mais clara. O que eu quis dizer é que, assim, havia uma demanda, como o senhor mesmo esclareceu, quer dizer, havia uma posição do governo com relação a valores, e o Congresso fez prevalecer ali um acordo, uma construção política, que acabou levando o auxílio aos valores que foram pagos. Eu perguntei ao senhor se, no caso do auxílio emergencial, embora tenha uma configuração completamente diferente, se também o senhor entende que o governo tendo colocado ali o valor de R$ 300 como ticket médio ali, se o senhor entende que o Congresso pode ter o mesmo nível na coautoria desse programa, inclusive de buscar recursos, buscar mais recursos e buscar um valor, patamar um pouco maior do que esse que foi estabelecido pelo governo, visto que já existe no próprio governo ministros da área mais política ali que falam que os R$ 300, por conta das questões inflacionárias, já são insuficientes para atender aquele patamar que foi desenhado quando o programa foi apresentado ali no início do ano. Fábio, olha, hoje se gasta com auxílio com o Bolsa Família R$ 34,7 bilhões por ano. O nosso trabalho é para que esse valor suba para R$ 60 bilhões. Nós estamos falando de quase 1% do PIB do nosso país. A nossa luta é para que a gente consiga aprovar para o ano que vem esse orçamento de 60 bilhões. Acredito que é um erro do governo falar de ticket médio antes da votação nossa no Congresso Nacional, até porque nós podemos fazer mudanças em relação a valores, né? Nós podemos querer beneficiar mais as mães, né, as famílias que têm na sua composição crianças de 0 a 36 meses, que são consideradas da primeira infância, primeiríssima infância. Nós podemos querer contemplar projeto A, ou B ou C, por exemplo, projeto de inserção no mercado de trabalho daquele que está em condição de vulnerabilidade. Então, acho que é um erro ficar especulando valores de ticket médio, e acredito que a boa discussão, a discussão que interessa, é a discussão do orçamento total. Nós estaremos passando de 34,7 bi para 60 bi. Se você me perguntar, Marcelo, 60 bi é suficiente? Não, não é. Eu acho que o Brasil deveria gastar 180, 200 bi com o Auxílio Brasil. Essa é a minha leitura daquilo que seria ideal.
mas você tem o ideal e você tem o possível. Né? O possível é que hoje nós gastamos 34,7. Nós vamos estar evoluindo muito de chegar em 60 bi. Quem sabe no outro ano a gente consegue aumentar para 90, depois para 120, depois para 150, até chegar em 200. Por que eu falo em 180, 200 bi, Fábio? Os países desenvolvidos, eles gastam com programas como o Auxílio Brasil para a camada mais vulnerável, para a camada de extrema pobreza, algo em torno de 2 a 4% do PIB. Então, o Brasil hoje gasta 0,5% do PIB com essa camada. É um valor muito aquém dos países desenvolvidos. Para a gente começar a entrar no jogo, nós temos que quadriplicar o que é gasto hoje. Então, nós temos que chegar aí na casa dos 140 bilhões de reais para a gente estar no patamar mínimo. Por isso que eu disse que o ideal é que a gente chegue um dia em 200 bi. Mas, sem sombra de dúvidas, para quem estava em 34 bi, aumentar para 60 bi, nós já estamos praticamente dobrando a receita para o Auxílio Brasil. Então, os números absolutos é que devem permear o debate. Agora, os números individuais, de quanto que nós vamos dar para cada um, eu estou construindo isso com a equipe econômica, estou construindo isso com o Ministério da Cidadania, estou construindo isso com os deputados e senadores, para que a gente possa fazer uma coisa de bom senso. Todos nós queremos, obviamente, dar mais para essa camada de extrema pobreza que está espalhada no nosso país. Mas nós temos que fazer isso ao mesmo tempo tendo responsabilidade fiscal. Não podemos cometer atos de irresponsabilidade fiscal. Por isso que nós precisamos discutir o valor total. Se nós aprovarmos os 60 bi, Fábio, dentro dos 60 bi, a gente se ajeita. A gente puxa de um lado, estica do outro, tira de um lado, bota no outro, mas que o orçamento não passe. E por isso é diferente do auxílio emergencial, quando você me pergunta, Marcelo, mas você não tem a preocupação desse debate, né? Não existe essa possibilidade do debate do auxílio emergencial que ficou ali naquela negociação barganha de valores acontecer com o Auxílio Brasil? Fábio, é diferente, porque o auxílio emergencial era extrateto, era um orçamento de urgência, né? de momento de calamidade pública, diferente do Auxílio Brasil, que tem que estar dentro do teto de gastos, tem que estar dentro do orçamento da União. Então, a discussão no Auxílio Brasil ela é um pouco diferente no que tange a valores. Deputado, bom dia, obrigado pela presença. O senhor falou agora sobre teto fiscal, conversa muito com o questionamento que eu vou fazer para o senhor agora, porque para sair de 34 bilhões de um gasto anual para 60 bilhões é uma boa quantia e é preciso achar um espaço fiscal que está intrinsecamente ligado a duas matérias ainda em tramitação no Congresso. Uma delas é a PEC dos precatórios, que deve ter a votação na comissão especial nessa semana, e a outra é o projeto de lei que muda o imposto de renda e tributa dividendos, que está no Senado, por enquanto, na Comissão de Assuntos Econômicos. O senhor disse em entrevistas recentes que espera votar ainda nesse mês a medida provisória do Auxílio Brasil. Não seria um pouco prematuro votar a medida provisória antes mesmo da aprovação dessas duas matérias que eu citei há pouco e depende dela a receita para poder prover os gastos com o Auxílio Brasil? Érico Oyama, é prematuro? É prematuro. Qual a solução para isso? Esperar a PEC dos precatórios e a votação do imposto de renda? Caduca a medida provisória. A medida provisória do Auxílio Brasil, ela caduca 7 de dezembro. Então, coloca aí que o Senado tem que ter pelo menos 30 dias para deliberar sobre o assunto. Nós teríamos que entregar essa medida provisória para o Senado final de outubro, no mais tardar, comecinho de novembro. Se a gente não fizer isso, o Senado não tem tempo de votar. Então, qual a possibilidade da PEC dos precatórios e o IR serem votados até o último dia de outubro? Terminarem o trâmite de votação? É ínfimo, possibilidade muito pequena. Então, eu concordo com você que o mundo ideal era vota a PEC do precatório,
vota o imposto de renda e depois vamos discutir o Auxílio Brasil, mas não dá tempo. Não dá tempo. E a culpa não é nossa, né? A culpa é do governo, que mandou isso agora para a gente, né? Então, nós vamos ter que nos virar nos 30. Então, o que nós estamos fazendo? Eu estou, Érico, até, e aí eu gosto de falar aqui, sobretudo para o público do Jota, que é um público que é um público que tem, né, um pouco mais de discernimento e que gosta de leis e gosta dessa discussão, né, também acadêmica da coisa, para falar o seguinte: eu, inclusive, provavelmente colocarei no meu texto duas possibilidades. Olha, se for aprovada a PEC dos precatórios, os números vão ser esses. Se não for aprovada a PEC dos precatórios, os números vão ser esses aqui, né? Eu vou ter que fazer 2 números. Ah, isso é trivial? Isso é comum? Isso é ortodoxo? Não, não é. Mas é possível legalmente? Sim, é possível. Então, assim, nós não temos outra saída, Érico. Infelizmente, nós vamos ter que, paralelamente à discussão do PEC precatório e imposto de renda, avançar com a medida provisória do Auxílio Brasil. E sem a PEC dos precatórios, o valor seria menor? Quais seriam essas alternativas? Não, com a PEC dos precatórios, nós trabalharíamos com orçamento, né, com a aprovação da PEC dos precatórios, trabalharíamos com orçamento de 60 bilhões para o programa do Auxílio Brasil, é o que está acordado com o Ministério da Economia, com o Ministério da Cidadania e conosco. Se não for aprovada a PEC dos precatórios, nós vamos continuar trabalhando com orçamento de 34,7 bilhões de reais, que é o que está aprovado hoje para o ano que vem, né, que seria o orçamento do Bolsa Família, mas agora com o novo nome Auxílio Brasil. Correto. Deputado, tem várias questões chegando aqui dos nossos assinantes. Eu queria já começar a colocar algumas delas. A pergunta do Mário aqui, do Mário Carvalho, é a seguinte: como conciliar o aumento do Bolsa Família com outras pressões por despesas dentro do teto, como a renovação da desoneração da folha? Ele pergunta: há espaço mesmo para um Bolsa Família ou para um Auxílio Brasil de 60 bilhões, levando isso em consideração? E ele acrescenta com uma preocupação com a inflação. Se a inflação mais alta não tem reduzido ainda mais o espaço fiscal para o programa. Primeiro que o programa não está indexado à inflação. Então, hoje, do jeito que o programa está, se a inflação aumenta, na verdade, quem sai perdendo é o beneficiário que perde poder de compra, né? Isso não tem nenhum impacto em relação ao teto, porque não está indexado. Segundo, desculpa, a pergunta, então, foi da questão da inflação e a questão se há espaço, né? Se há espaço para não ultrapassar o teto. Sim, há espaço, está acordado com o Ministério da Economia. Caso a PEC dos precatórios ela seja aprovada, o orçamento será de 60 bilhões para o Auxílio Brasil, obviamente sem extrapolar o teto de limite de gastos, né? Isso é números da economia. Agora, se vocês me perguntarem, mas Marcelo, de onde que a economia está tirando dinheiro e etc. e tal, bom, eu te responderia de pronto que nesse caso dos precatórios, né? Obviamente. Então, não vejo um prejuízo aí para outras áreas, mas a equipe econômica garante que com a aprovação da PEC dos precatórios há 60 bilhões para a gente gastar no Auxílio Brasil dentro do limite de gastos, do teto de limite de gastos do governo federal. E em relação à indexação, eu concordo. Quanto mais você tem uma legislação e um orçamento indexado, menos folga, obviamente, o governo vai ter todo ano para poder ter sua decisão discricionária de onde investir e onde não investir. Eu, aliás, minha posição particular, Fábio, eu sou contra nós termos todo um orçamento engessado, né, indexado à inflação. Porém, o que eu não acho justo é todos os outros pontos, todos os outros segmentos, todos os outros ramos serem indexados e não o Bolsa Família. Isso está errado, porque acredito eu que a camada mais necessitada da população e que mais sofre as consequências da inflação é quem está enquadrado nesse limite de extrema pobreza no nosso país. Nós temos que lembrar que extrema pobreza no nosso país, Fábio, são aquelas pessoas que recebem até, no máximo, R$ 89,00 por mês per capita. Ou seja, você tem que imaginar que é o cara que tem, no máximo, para viver, para se alimentar por dia, R$ 3,00. No máximo.
no máximo. Pode ser que tenha R$ 1, R$ 1,50, R$ 2,50, R$ 2,90. Não chega a R$ 3, porque 89 dividido 30 não dá 3. Então, é menos de R$ 3 por dia para a pessoa se alimentar. Essa é a camada mais vulnerável e é a que mais sofre com a inflação. Sabe por quê, Fábio? Quando você pega os índices inflacionários no nosso país, nós temos que lembrar que de agosto de 2020 a julho de 2021, o preço do arroz, por exemplo, subiu 40%, o preço da carne subiu 34%, do óleo de soja 84%. Óleo de soja, gente, subiu 84%, gasolina 40%, energia elétrica 20% subiu, botijão de gás quase 30%. Então, a camada que mais sofre com a inflação é a camada mais vulnerável da sociedade, que está na linha de extrema pobreza e pobreza do nosso país. E aí nós vamos indexar orçamento para funcionalismo público e não vamos indexar para aquele cidadão que mais precisa, para o mais vulnerável. Isso eu discordo, entendeu, Fábio? Então, eu sou a favor que nada seja indexado, para que o governo tenha discricionariedade, ano após ano. Mas, ao mesmo tempo, eu também não admito que todo mundo tenha indexação, menos o mais pobre no nosso país. Isso também está errado. Correto, deputado. Estão chegando aqui perguntas que a gente ia tratar sobre isso. O senhor tem falado bastante, inclusive, sobre a questão da concepção do programa, que eu acho que é importante tratar a sua visão, né, que o senhor tem já mencionado em diversas oportunidades, que é preciso fazer ajustes de focalização, né, no programa. E aí a pergunta do Rogério Veiga é nesse sentido. Ele pergunta assim, além dos valores, né, que é uma questão que o senhor disse que não concorda, inclusive, que se coloque isso na frente agora do debate, se o senhor pretende mexer no desenho que está colocado na medida provisória, ele cita, por exemplo, se pergunta se vai misturar o benefício de transferência direta de renda com outros auxílios com finalidades distintas, tipo auxílio criança, auxílio rural, auxílio urbano, auxílio esporte, porque ele diz que essa mistura tem sido apontada por alguns especialistas como uma fonte de problemas. Eu não vejo problema nenhum em juntar tudo no mesmo bolo. Aliás, eu tive reuniões com frentes parlamentares, inclusive uma das frentes trouxe esse problema. Eu falei, olha, mas qual que é o problema de juntar tudo no mesmo bolo? E eles não souberam me dar resposta, porque eu não vejo problema. Mas vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer a pergunta do Rogério. É muito importante, Fábio, que a gente fala da concepção do projeto. Se a gente estivesse discutindo só um aumento de 34,7 bi para 60 bi, um aumento do ticket médio, não teria justificativa a gente mudar o nome de Bolsa Família para Auxílio Brasil. O que justifica essa mudança de nome? É porque nós estamos, de fato, mudando este programa social. Nós temos que lembrar que o Bolsa Família é um programa de assistência social, assim como o Auxílio Brasil. Mas o que um difere do outro? O Bolsa Família é um programa que está completando agora a maioridade. Foi um programa fundado em 2003, no governo do PT, e agora ele completa 18 anos em 2021. Eu gosto do programa Bolsa Família, acho que o programa Bolsa Família cumpriu um papel fundamental, histórico no nosso país, um papel histórico importantíssimo no nosso país, porém, eu tenho condições, como um estudante dessa área e uma pessoa que gosta muito desse assunto, eu tenho condições de apontar os erros desse programa. E, para mim, o maior erro do Bolsa Família é que o Bolsa Família é tão somente um programa de proteção social. É importante ter programa de proteção social? Claro que é. Nós, enquanto sociedade, enquanto civilização, nós precisamos cuidar daquela parcela mais vulnerável que não tem dinheiro para comer. Isso é o ônus de viver em sociedade. Para alguns é ônus. Eu acho que isso é o que justifica a nossa essência enquanto ser humano, né? E como cristão, se eu pensasse diferente, eu seria contraditório aos meus princípios e aos meus valores. Então, nós precisamos, sim, de programas de proteção social. Mas eu acredito em programas de proteção social que deem o segundo passo, que façam a transformação social e não fiquem tão somente parados na proteção social. O Bolsa Família hoje, do jeito que ele funciona no nosso país, ele protege socialmente o indivíduo, mas ele não transforma esse indivíduo.
ele não pega esse indivíduo e o coloca em outro patamar, em outro status social. Ele é motivo de chegada, de fim, e ele não é caminho. E programa social, em qualquer lugar do mundo que dê certo, é um programa que é caminho para transformar a vida do cidadão, e não ponto de chegada. Então, um programa social, para dar certo, ele tem que ter a porta de saída. Pergunto hoje para vocês, Fábio e Érico, qual que é a porta de saída de quem recebe o programa do Bolsa Família? Não tem, não tem. Infelizmente, não tem. Hoje, pelo contrário, do jeito que o programa funciona, o cidadão ele fica dependente do benefício que ele recebe. Vou te dar um exemplo, Fábio, que você vai me entender, e eu acho que com exemplo a gente consegue clarear para quem está nos assistindo agora. Quando você convida uma pessoa para trabalhar na sua empresa, para trabalhar na sua casa, que recebe o Bolsa Família, muitas vezes essa pessoa vai virar para você e vai falar que não quer assinar a carteira. E por que ela não quer assinar? Porque ela é vagabunda? Porque ela não quer trabalhar? Porque ela é acomodada? Não, não é isso, Fábio. Se eu recebesse o Bolsa Família, eu também não toparia. Você sabe por quê? Porque quando você formaliza um emprego e você é beneficiário do Bolsa Família, imediatamente você fica fora do programa social. Você é cortado do programa social. E aí, Fábio, vamos supor que você me convide para trabalhar na sua casa e eu sou um beneficiário do Bolsa Família. Fala, Marcelo, você vai trabalhar aqui, eu vou te pagar um salário mínimo, R$ 1.000 para você trabalhar aqui. Eu aceito o emprego. Imediatamente eu estou fora do Bolsa Família. Aí, depois de 2 meses, Fábio, você me demite. Você fala assim, você está mandado embora, Marcelo, muito obrigado. O que acontece comigo? Eu vou para o final da fila do Bolsa Família. E eu vou ficar lá não sei quanto tempo, mais de ano. Só Deus sabe quanto tempo eu vou demorar para voltar a receber o Bolsa Família. E aí, Fábio, lembre-se que eu sou daqueles poucos brasileiros que recebam até R$ 89 por mês para sobreviver. Eu não tenho dinheiro para comprar comida para levar para minha casa. Eu vou deixar meus filhos morrerem de fome? Não vou. Então, para mim, assinar carteira com você hoje, do jeito que é o Bolsa Família, é um risco. É um risco. E eu não estou colocando em risco só a mim, eu estou colocando em risco a minha família. Então, talvez a decisão mais inteligente, mais correta, seja ou não aceitar a sua oferta de emprego. E é isso que eu estou mudando com o Auxílio Brasil. O meu texto, Fábio, o jeito que eu estou escrevendo o texto, ele dá condições, e eu vou te dar exemplo. Nesse exemplo que eu estou falando de você me contratar. Ao invés de eu, Marcelo, contratado pelo Fábio, perder o benefício, eu, Estado, vou falar o seguinte, Marcelo, você foi contratado? Então você vai receber seu salário que o Fábio vai te pagar, eu vou continuar te pagando seus R$ 150, aí seus R$ 200 de benefício, né? Então vamos supor que você receba R$ 200 por mês. Eu vou continuar te pagando os R$ 200 e durante 2 anos, se você ficar empregado lá, todo mês que você tiver empregado, eu vou te dar mais um bônus de 50%. Então, nesse exemplo, você vai estar ganhando os 200 mais R$ 100. Você vai ganhar 300, você vai ganhar os 1.000 mais 200 e mais 100 de bônus. É eu, Estado, falando para você, cara, eu estou muito feliz que você conseguiu o seu emprego. Eu estou muito feliz que você formalizou, que você assinou a carteira, e é por isso que eu vou te pagar mais. 2 anos. Depois de 2 anos, Fábio, eu posso tirar essa pessoa do programa social. Aí eu paro de pagar os 200, paro de pagar os 100, e ela vai receber só o salário dela. E aí você pode me perguntar, ué, mas e aí se eu mandar ela embora de novo? Não tem problema. Se você mandar ela embora depois de 2 anos, ela já tem direito ao auxílio-desemprego. Ela mudou o status de vida dela. Ela tem tempo para procurar outro emprego sem deixar a família morrer de fome. Ela mudou o status social dela. Ela não precisa mais do programa social. Ela não precisa mais do Estado dando peixe para ela. Sabe por quê? Porque ela aprendeu a pescar. Essa é a grande mudança programática, filosófica, conceitual de mudança do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Nós estamos dando oportunidade para essa pessoa sair da condição que ela se encontra e para uma condição melhor. Só com a formalização de emprego, Marcelo? Não. Formalização de emprego, com empreendedorismo, a pessoa também que empreender. Para o cara que mora na zona rural, para o cidadão que mora na zona rural, se ele plantar, se ele produzir, ele também vai receber um bônus, ou seja, outra forma. Se você tiver um filho de 12 a 17 anos que foi classificado para os Jogos Escolares Brasileiros e é um atleta em potencial
também vai ter um adicional. Se seu filho é bom em matemática e português e está se destacando, vai ter um adicional. Ou seja, nós estamos com todos esses programas que algumas pessoas criticam que nós estamos juntando tudo no Auxílio Brasil. O que nós estamos fazendo, Fábio? Nós estamos dando inúmeras oportunidades para o cara sair do programa social. Nós estamos dando inúmeros formatos para ele escolher o que encaixa mais com a realidade dele, para amanhã ele não precisar mais do Bolsa Família. O Bolsa Família, Fábio, ano após ano, o número de beneficiários aumenta. Tanto é que nós temos hoje uma fila grande de elegíveis e que não estão sendo beneficiados. Então, um projeto social, um programa de assistência social, para dar certo, ele tem que pensar no amanhã. Ele tem que pensar que esse cara tem que sair. E é por isso que o Auxílio Brasil, quando a gente olha para daqui 10, 20 anos, nós vamos estar transformando a vida de 17 milhões de famílias, 50 milhões de brasileiros. Eu estou falando de aproximadamente 25% da população do nosso país. Eu acredito, Fábio, eu estou convicto, por tudo que eu já estudei na minha vida, por tudo que eu já me aprofundei em projetos de assistência social, que o Auxílio Brasil é capaz de transformar a vida dessas pessoas. Correto, deputado. Estão chegando aqui mais perguntas de assinantes. Érico, depois você pode fazer a sua, só queria priorizar aqui as questões dos assinantes. Uma delas é bem relativa ao que o senhor já falou agora na fila recentemente, então eu queria já emendar. Ele pergunta assim, o que o senhor propõe para os 25 milhões de invisíveis, aqueles que não estão no cadastro único, logo não serão contemplados com a fila zerada desse novo Auxílio Brasil? Mais invisíveis, Fábio. Está mencionando as pessoas que estão ali que entraram no auxílio emergencial, mas que não estarão no Auxílio Brasil. Olha, se a pessoa for elegível para o Auxílio Brasil, ou seja, se ela for a mais vulnerável, ela vai ter direito ao Auxílio Brasil, né? Se ela tiver nessas condições e for elegível, ou seja, se ela preencher os requisitos daquele que mais necessita, ele vai receber pelo Auxílio Brasil. Se ele não for elegível, é porque ele não é a camada que mais necessita. O auxílio emergencial, ele pegou uma camada maior. O programa de assistência social, ele é voltado para aqueles que mais precisam, né? Então, você tem uma parcela aí que, durante o auxílio emergencial, precisou, mas que, a partir de agora, com a economia reagindo, com as coisas voltando ao lugar, vão ter outros caminhos para se resolverem, né? Mas quero deixar claro que a maioria das pessoas que recebem auxílio emergencial são elegíveis para o Auxílio Brasil. Então, elas não são invisíveis. Todo mundo vai ser notado, todo mundo vai ser visto, né? Mas basta preencher os requisitos. Eu não sei, Fábio, se ela está falando daqueles que estão na informalidade, né? Que aí tem essa discussão também. Ah, Marcelo, você está falando aí para o cara que formalizar o emprego. E o informal? Olha, gente, o informal, eu como Estado, né? Pensando como Estado, eu não tenho como tratar daqueles que estão na informalidade, porque a informalidade não é algo rentável para o país. Nós temos que falar de algo formal, de algo que arrecade impostos, né, e tudo mais. Então, você faz isso assinando carteira ou sendo empreendedor, constituindo a sua própria empresa individual e por aí vai. Então, se for essa questão da informalidade, realmente uma política pública ela tem que ser com os dados oficiais do Estado e aqueles que estão em busca de uma formalidade. Deputado, eu tenho uma pergunta que vai na linha do questionamento do nosso assinante, Diego Santiago, sobre a possibilidade de extensão do auxílio emergencial que acaba agora em outubro. Existe essa possibilidade? Existe uma pressão por isso? Ou já em novembro a gente vai ter o Auxílio Brasil, uma vez que foi constituído via medida provisória que tem força de lei? Érico, eu até dei uma declaração para o Estadão falando que não fazia sentido prorrogar o auxílio emergencial e eu fui mal interpretado, né? Porque já veio a turma, você imagina, eu estou aqui recebendo e você está falando que não tem justificativa. Calma aí, gente, deixa eu explicar. O que eu falei que não tem justificativa é o seguinte, o Auxílio Brasil ele tem que ser implementado esse ano para ele poder também ser realizado ano que vem. Por se tratar de ano eleitoral, você não pode implementar o Auxílio Brasil só ano que vem, que seria ano eleitoral, a lei não permite. Então, você tem que implantar o Auxílio Brasil esse ano, obrigatoriamente. A não ser que
você prorroga, então, o auxílio emergencial até as eleições do ano que vem. Né? Porque quem defende isso é a parcela política que quer que o governo continue dando essa assistência. Existe essa possibilidade, Érico, da gente estender o auxílio emergencial a partir do mês que vem, novembro, até outubro do ano que vem? Nós estamos falando de mais 12 meses de auxílio emergencial. Faz algum sentido? Não faz. Não faz. Não é responsável economicamente falando, porque aí é extrateto, e aí, beleza, nós vamos consumir um extrateto, mas que lá na frente nós vamos ter que pagar a conta. Justifica, nesse momento que nós estamos da pandemia, mais um ano pagando auxílio emergencial? Não justifica. O que nós temos agora que fazer é migrar essa parcela do auxílio emergencial para o Auxílio Brasil, a parcela que de fato precisa. É isso que nós precisamos fazer. E nós só temos esse ano para fazer. Então, eu não acho que seja razoável não implantar o Auxílio Brasil esse ano. Porque aí se não implantar esse ano, acabou. Se não implantar esse ano, de duas uma, Érico. Se não implantar o Auxílio Brasil, de duas uma. Ou, ano que vem, não tem auxílio emergencial e não tem Auxílio Brasil. Ou seja, nós estamos falando de deixar todo mundo que estava recebendo auxílio emergencial na mão da noite para o dia. E sem Bolsa Família, né? Sem o Auxílio Brasil acontecendo. Possibilidade 1. Possibilidade 2. Prorrogar o auxílio... detalhe, e nessa opção 1, o Bolsonaro reelege? Não reelege. Você concorda comigo? Se parar de pagar Auxílio Brasil, a Bolsa Família ou auxílio emergencial, dê o nome que quiser, ele não vai ser reeleito. Então, problema 1. Problema 2. Se ele decidir dar o auxílio emergencial até outubro do ano que vem para ele ganhar a eleição, nós vamos quebrar o país. Então, na minha cabeça, a única solução é votar o Auxílio Brasil e implementá-lo. Você bota o Bolsonaro, deixa o Bolsonaro com viabilidades eleitorais de concorrer, você dá uma resposta para essa camada mais necessitada e, mais do que isso, e é o que me interessa, nós fazemos um programa social de Estado pensando daqui 10, 20 anos em, de fato, mudar a vida dessa camada mais vulnerável no nosso país. Fui claro, Érico, ou não? Se eu não fui, gente, por favor, me interpelem aí, peçam para eu esclarecer melhor, fiquem à vontade. Não, tá ok, deputado. Tem uma outra pergunta aqui do assinante, o Pedro Pontual, ele diz assim, o Bolsa Família tem hoje uma fila de espera muito grande, ou seja, há pessoas elegíveis para o benefício, mas não contempladas. Como ficaria essa fila no caso do Auxílio Brasil? Nós vamos zerar a fila. Meu texto, do jeito que eu estou escrevendo ele, eu proponho que a gente zere a fila, ou seja, todo mundo que for elegível receberá o Auxílio Brasil. Correto. Que, inclusive, eu não estou inovando não, tá, Fábio? Já é uma decisão do STF e que não é cumprida. O STF já falou que tinha que zerar a fila do Bolsa Família. Então, eu estou simplesmente pegando uma decisão do Supremo Tribunal Federal e colocando meu texto de lei. Correto. Tem uma pergunta aqui da Camila de Faria, que ela dialoga um pouco com aquela questão inicial que eu fiz. A gente sempre acaba voltando para a questão do valor, porque é inevitável que essa discussão, politicamente, ela vá ficar, inclusive, mais candente agora nessa reta final da discussão da medida provisória. Ela pergunta se o senhor acha possível ou vê alguma movimentação para que algum benefício adicional ao novo Auxílio Brasil seja pago. Ela fala dos rumores de que se busca um benefício de R$400, que é o de ticket médio, que é o que eu ouço sempre, inclusive de alas importantes do governo, né? Mas que, como o teto tem limitações, se seria possível deixar ali os R$300, que é, de novo, um número que o senhor não gosta de tratar, mas que está sendo discutido politicamente, dentro do teto, e o restante poderia ser pago, sei lá, como uma espécie de um auxílio extraordinário. Essa pergunta que ela faz, a gente tem ouvido muito em Brasília essa discussão, como existe essa, o senhor mesmo mencionou, quer dizer, quem é mais penalizado com a indexação, a inflação é o próprio beneficiário. Então, se existe essa possibilidade de se construir politicamente um auxílio adicional ali que seja extrateto, eu diria. Olha, Fábio, possível é. Agora, se é benéfico ou não para o país, são outros 500. Eu acho que nós temos que buscar atender essas necessidades dentro do orçamento que nós temos, né? Então, hoje nós temos aí 60 bilhões.
queremos beneficiar mais, sou 100% favorável. Vamos aumentar para 65 bi, 70 bi, mas que isso estivesse dentro do orçamento que nós temos, dentro do limite teto de gastos. Eu acho que qualquer coisa agora que vise buscar um extrateto, eu acho que é delicado. Acredito eu que o mercado não vai ver isso com bons olhos, Isso causa uma insegurança jurídica para o investidor, para aquele que acredita no país, e eu acho que nós tínhamos sim que aumentar, mas buscando esse aumento dentro das 4 linhas do campo, e não fora das 4 linhas. Então, vamos jogar o jogo dentro das 4 linhas. Vamos brigar para que a gente tenha um orçamento maior, que a gente tire de algum lugar e bote lá. Mas o extrateto, eu acho que o extrateto só se justifica em momentos de calamidade, como a gente viveu da pandemia. Mas que nós já estamos saindo da pandemia. Então, eu acredito que é muito ruim para o país. Nós já estamos há 1 ano e meio no extrateto com a pandemia, com o auxílio emergencial. A gente ficar prorrogando isso, nós vamos sentir as consequências disso econômicas lá na frente. Então, nós precisamos parar, pensar. Eu tenho uma preocupação muito grande, sabe, Fábio? Com ações eleitoreiras, porque ações eleitoreiras elas prejudicam o país como um todo. Muitas vezes o governante, buscando a sua reeleição, ele fura um limite de tetos, ele busca um extrateto, ele faz algumas coisas que amanhã vão reelegê-lo num prazo curto de tempo, mas que num prazo médio e longo para o nosso país, nós sofreremos todos nós as consequências, sobretudo aquele mais humilde, aquele mais necessitado. Então, ter responsabilidade fiscal não é só você ser um cara frio de números, é você ser um cara humano, é você pensar de fato na vida das pessoas, porque isso tem um custo lá na frente, isso tem um custo na vida das pessoas. Então, eu, como relator do auxílio emergencial e do Auxílio Brasil, veja bem, Fábio, eu tenho autonomia para falar do assunto, porque fui relator das 2 matérias que nós estamos falando de assistência social mais importante da história do nosso país. Eu lutarei para que a discussão eleitoral seja pano de fundo, seja deixada de lado nesse momento que nós estamos vivendo e que a gente possa pensar no país. Por isso, eu repito, o Auxílio Brasil, do jeito que eu estou escrevendo, é uma política de Estado e não é uma política de governo. Ela, de fato, muda a vida das pessoas. Então, enfim, é essa a minha opinião e o meu embate, a minha luta vai ser por isso. Deputado, no texto enviado pelo governo, há a previsão de um benefício para as famílias rurais pobres, aquelas que passarem a produzir alimentos. E eu tenho uma pergunta aqui de uma assinante, a Lilian Rahal, ela pergunta o seguinte: deputado, como uma família rural extremamente pobre, que não produz e não tem acesso à assistência técnica, vai doar alimentos ao governo a partir de 3 meses de recebimento do Auxílio Inclusão Produtiva Rural, considerando a quase impossibilidade de produção de alimentos em um ciclo tão curto? Acho que a pergunta é se a partir em 3 meses é um período muito curto para essa família extremamente pobre passar a passar alimentos para o governo. Como que isso vai ser? Se ela não fizer isso, ela vai ser uma beneficiária do programa. Nós estamos só dando uma porta de saída. Nós estamos dando só uma possibilidade para ela receber mais. Aquela que conseguir produzir, plantar, ela vai receber mais. É isso que nós estamos fazendo. Nós não estamos deixando de fazer a proteção social. Nós só estamos dando uma possibilidade de transformação social. Entendeu? Na questão da produção rural, do produtor rural, daquela pessoa humilde que mora ali na zona rural, nós estamos virando para ela falando assim: amigão, você vai receber seu benefício. Mas é que, olha, se você produzir alimento aí, você vai receber mais. Pronto. É isso que eu estou falando. Não estou errado, não estou errado. Eu estou incentivando essa pessoa a sair do estado que ela se encontra. Ah, mas ela não consegue, ela não tem formação para isso, ela não foi capacitada para isso, tudo bem. Ela continua sendo assistida pelo Estado, ela vai receber o benefício dela. Correto. A gente está chegando aqui à reta final da nossa conversa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, por favor, sobre o seu calendário de trabalhos aí para a conclusão e apresentação do relatório. O senhor já teve conversas, deve estar tendo conversas com líderes dos principais partidos, das principais bancadas. Como é que o senhor está trabalhando essa reta final aí da sua conclusão do seu texto? E a sua previsão aí de, como o senhor disse, existe urgência, mesmo que não seja possível coordenar as outras agendas, que dialogam aí com o financiamento e com a
viabilidade fiscal, né, do programa, o senhor pretende encaminhar com alguma celeridade essa reta final dos trabalhos. Qual que é a sua programação de trabalho nas próximas semanas? Bom, Fábio, em primeiro lugar, falar que eu estou por conta dos deputados e senadores, e até por isso eu quero aqui publicamente pedir desculpas, porque nós tivemos desencontros de agenda, né, tentando fechar a data para essa entrevista no Jota, mas qual que é a minha dificuldade, Fábio? É que me liga um líder de partido e fala assim, deputado, a minha bancada vai reunir segunda, 10 horas da manhã, e eu preciso que você dê uma palavra para eles. Eu tenho que dar ok, porque eu estou por conta de criar um consenso no meu texto aí da medida provisória. Então, eu estou por conta dos deputados e, por isso, a nossa limitação de tempo. Mas qual que é a minha ideia, Fábio? Eu já estou com o texto praticamente pronto, ainda faltam 2 questões aí para eu formar opinião, que eu ainda estou muito em dúvida do que eu vou fazer, mas são só 2 pontos, o restante, meu texto está praticamente pronto. Eu já estou conversando com os deputados e senadores, buscando um consenso para os pontos que eu trouxe para o meu texto, e a minha ideia é votar o quanto antes, mas, de fato, a minha ideia é que a gente vote logo depois da PEC dos precatórios, voltando à pergunta que o Érico fez lá atrás, para pelo menos ter algo assim, uma linha que uma coisa puxa a outra, entendeu? Vão pelo menos na Câmara votar a PEC dos precatórios antes de votar o Auxílio Brasil, para a gente já votar o Auxílio Brasil sabendo que pelo menos na Câmara nós já demos ok à PEC dos precatórios, como já demos ok ao imposto de renda. E aí joga para o Senado. Aí o Senado fica com o imposto de renda, com a PEC dos precatórios e com a medida provisória, e eles podem definir as prioridades aí, como fazer. E se derrubar um, derruba tudo, né? Depois. Então, eu acho que seria mais sensato votar primeiro a PEC dos precatórios, que pode ocorrer, inclusive, essa semana. Acredito eu que a PEC dos precatórios tem chance de ser votada essa semana, no mais tardar semana que vem, e em seguida estaríamos aptos a votar a medida provisória do Auxílio Brasil, mas lembrando que quem pauta, né, quem define a ordem de votação é o presidente da Câmara, Arthur Lira, e da minha parte eu preciso estar pronto quando ele me ligar e falar assim, vamos votar. E eu já estou praticamente pronto. Se ele me ligasse hoje e falasse, Marcelo, eu vou votar amanhã, eu ia falar ok. Aí hoje eu definiria esses 2 pontos, que eu ainda estou em dúvida, e amanhã o texto estava pronto para votar. Deputado, no começo da nossa conversa, o senhor falou que vai ter um dispositivo duplo, um se a PEC dos precatórios passar e outro se não passar, vai depender disso, os 60 bilhões ou não. O projeto de lei do imposto de renda, que está lá no Senado 2337, tem um peso menor para viabilizar o Auxílio Brasil. Se passar o 2337, vai ser além dos 60 bilhões? A PEC dos precatórios é mais importante para chegar a esses 60 bi? A PEC dos precatórios é o que nos dá o orçamento. E o imposto de renda é o que nos permite estar dentro da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, são 2 coisas distintas, uma um pouco mais técnica, a outra prática de orçamento, entendeu, Érico? Então, uma nos dá orçamento, a outra nos enquadra dentro da LRF. Então, por isso que as 2 são importantíssimas para a gente, e é por isso que nós temos que aprovar. Agora, Érico, a minha ideia de trazer se for aprovada a PEC do precatório e se não for, eu só vou colocar no texto se eu, de fato, fizer o debate dos números dentro do meu texto, que é aquela questão do ticket médio que o Fábio ali falou e que muita gente quer saber. Se eu não for colocar números, aí eu não preciso colocar essa condicionante da PEC dos precatórios, porque aí vai ser só uma mudança filosófica programática do programa social. Então, essa é uma das minhas 2 dúvidas, se eu coloco valores ou não. Se eu colocar valores, eu vou ter que fazer essa questão do se ou se. Se eu não colocar, se a minha decisão for não vou colocar números, aí está superado essa questão também do se ou se, porque aí não precisa dela. O senhor tem ideia de quando o senhor vai tomar essa decisão? Que acho que é importante, aí ficou claro para a gente que é importante até pelas tensões que existem no mercado em relação ao espaço fiscal, é importante a gente saber se o seu relatório vai ou não prever essa questão dos números. O senhor tem uma ideia de quando o senhor vai decidir isso? Deve ser uma coisa de curto prazo? Fábio, eu estou cobrando do Ministério da Economia diariamente que me mande um número para a gente ter responsabilidade fiscal e não extrapolar o teto, não extrapolar o limite do orçamento que nós temos. E, infelizmente, a equipe do Ministério da Economia não me manda os números.
Então, eu tenho cobrado diariamente. Diariamente, eu passei o final de semana inteiro cobrando. Disse a eles, inclusive, que se não me mandassem até hoje, eu mesmo teria que colocar os números. Não é a minha vontade, até porque o Ministério da Economia tem uma equipe muito mais bem preparada do que a minha equipe do meu gabinete para definir valores, sendo que tem que levar em consideração um mundo de coisas. Eu queria ver esses números do Ministério da Economia, que para mim é muito mais fácil fazer a conferência dos números, a viabilidade dos números, do que eu propor os números. Mas o Ministério da Economia está inerte, não me manda essa resposta. Se eles não me mandarem a resposta, aí ou eu não vou colocar os números no projeto, ou eu mesmo vou propor os números. Então, é isso aí que está segurando. Não é falta de vontade minha para decidir. É uma inércia do Ministério da Economia que, acredito eu, que é muito prejudicial para o país. Eu sou o relator do programa, preciso dos números, e o Ministério da Economia tem os números, mas não manda. Então, assim, infelizmente, é mais ou menos o que aconteceu no auxílio emergencial. Exato. Quando começou o debate, eu falei com o ministro Paulo Guedes, me mande os números. Ele não me mandou. Eu tive que fazer o número da minha cabeça. Aí ele falou que ia quebrar o país. Depois ficou mais caro ainda para eles. Então, assim, falta, e aí eu faço uma crítica aqui pública, um pouco de jogo de cintura, de política e de diálogo dentro do Ministério da Economia. Não tem cabimento nenhum eu ser relator do programa e o Ministério da Economia segurar esse tipo de informação. O senhor já antecipou a minha pergunta, aproveitando que o senhor mencionou aí 2 vezes, né, a dificuldade em obter esses números, esses dados do Ministério da Economia. Eu queria encerrar essa nossa conversa aqui com uma pergunta mais política, se o senhor puder. O senhor é um parlamentar importante, com muito ouvido e com um bom trânsito na casa. O senhor entende que essa queixa, esse desconforto com a área econômica, com a equipe econômica, com o ministro Paulo Guedes, ele é hoje majoritário dentro da Câmara? O senhor percebe que existe hoje um descontentamento com relação, sobretudo essa relação com o parlamento, com a classe política? O senhor acha que está devendo muito, tem muito vácuo nessa relação que deveria ser mais azeitada, inclusive pelos desafios econômicos e fiscais que estão hoje nas mãos dos parlamentares? Fábio, eu não tenho dúvida disso. Olha, eu posso afirmar aqui, sem medo de errar, que a maioria do parlamento tem responsabilidade econômica, responsabilidade fiscal. São poucos os parlamentares aventureiros que fazem suas leis, que votam no plenário da Câmara, sem se preocupar com os números econômicos. São poucos. A corrente majoritária, a maioria dos parlamentares, se preocupa com os índices econômicos, obviamente, se preocupa com o teto e faz a sua política levando isso em consideração. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, Fábio, ao ministro Paulo Guedes em relação à sua competência profissional, à sua competência de tomar as decisões econômicas do país. Eu faço uma crítica à falta de diálogo. Nós vivemos em um país que nós temos como base a tripartição dos poderes, que nós temos como base um Estado formado pelo Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, onde o Poder Legislativo legisla, onde o Poder Legislativo decide o orçamento da União, vota o orçamento da União. Se nós não tivermos um ministro que tenha o mínimo de capacidade de dialogar com o parlamento, nós estaremos em maus lençóis. Então, eu estou dando aqui um testemunho. Aquele que foi relator das 2 matérias com maior impacto orçamentário na União nessa legislatura fui eu. E o diálogo com o Ministério da Economia foi péssimo. E eu não sou um cara difícil de conversar, viu, Fábio? Eu sou um cara, e não à toa, que muitas vezes sou escolhido para esses temas espinhosos, porque eu sou um deputado do diálogo. Eu sou um deputado que eu busco consenso. Eu não sou um deputado louco, um deputado que quero prejudicar o governo, nada disso. Nada disso. Eu quero buscar consenso, eu quero buscar fazer aquilo que é o melhor para o país. E faltou diálogo, e falta diálogo do Ministério da Economia. Falta. Então, assim, é lamentável que nós estejamos vivendo isso, e é lamentável que o ministro da Economia, ainda hoje, nós já estamos na segunda-feira, ainda não tenha mandado esses números. Então, respondendo politicamente para você, acredito sim que é ruim para o país essa falta de diálogo, até porque é o parlamento que define o orçamento da União. Nós precisamos de um ministro que saiba dialogar com o parlamento, que saiba conversar.
lembrando aqui, olha, hora nenhuma eu falei assim, eu quero botar um número de tanto, ou um número disso, ou um número daquilo. Vocês são testemunhas, né? Eu fui muito claro. Eu, por mim, o Ministério traz os números e eu vou simplesmente fiscalizar, fazer a conferência se aquilo que ele está me levando é verdadeiro ou não. Mas eu acho que a prerrogativa de definir números é da equipe econômica. E estou aberto a trazer para o texto aquilo que eles acham que é melhor no aspecto econômico. Mas eles não trazem. E isso é prejudicial para o país. Porque, aí, mais uma vez, pode acontecer o que aconteceu no auxílio emergencial. Eu vou propor um valor, aí vai vir lá um deputado, vai destacar, vai querer aumentar o valor, e aí, na hora que você viu, extrapolou o teto, e aí o prejuízo é de todo um país. Então, tomara, acredito, estou fazendo até esse desabafo aqui, viu, Fábio? Como uma crítica construtiva. Quem sabe alguém da equipe econômica esteja nos assistindo, né, que goste do Jota assim como eu gosto, escute essas minhas palavras e fala assim, eu vou pegar o telefone, vou ligar para o deputado Marcelo Ara aqui, vou entregar para ele esses números. Eu faço isso aqui, mas é como desabafo, uma crítica construtiva, porque ainda está em tempo. Ainda está em tempo da gente construir algo que seja responsável no aspecto fiscal e econômico e que seja benéfico para milhões e milhões de brasileiros. Como eu disse, eu acredito muito nesse programa. Acho que o ministro João Roma tem feito um trabalho espetacular à frente do Ministério da Cidadania, né? Um cara muito inteligente, um cara vivido, que sabe a dificuldade do povo mais carente e do povo mais necessitado, é deputado da Bahia, então é um deputado que está lá na ponta e sabe o desafio daquela pessoa mais pobre. E eu fico muito feliz dele estar à frente também desse programa. Ele, sim, eu tenho um diálogo com ele excelente. Né? Qualquer momento que eu preciso, que eu ligo para ele, ele atende, responde mensagem, mas, coitado, ele também é limitado. Quando o assunto são números econômicos, não é ele, é o ministro Paulo Guedes. Então, fica aqui esse desabafo e espero ter te respondido a sua pergunta, Fábio. Respondeu, senhor deputado. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço também ao Érico Oyama pela participação, nosso repórter em Brasília. Deputado, só deixar um espaço para suas considerações finais, caso o senhor queira registrar algum ponto que não foi abordado na entrevista. Não, Érico, olha, são muitas coisas, né? Esse programa daria um debate aqui de 5 horas, né, para a gente falar, para explicar para o nosso telespectador. Eu queria, para terminar aqui, parabenizá-lo mais uma vez, a você, ao Érico, a todos os jornalistas do Jota. Existem profissionais assim brilhantes que prestam serviço para o Jota. Como eu disse a vocês, o Jota, para mim, é uma fonte de informação, né, para o meu mandato, para a minha vida enquanto cidadão. Sou fã do trabalho de vocês, parabéns mesmo, continuem firmes no propósito de vocês e eu me coloco sempre à disposição. Quando quiserem conversar, quando quiserem esclarecer alguma dúvida, contem comigo. E para aquele que está nos assistindo e que tem uma pergunta a ser feita para mim diretamente e que eu não tenha respondido aqui, eu queria convidar a me seguir nas mídias sociais e pode mandar os questionamentos por lá. Você me permite, Fábio, divulgar aqui minhas mídias sociais? Então, olha, o meu Instagram, meu Facebook e o meu Twitter é Marcelo Aro. Então, é só você adicionar lá, @Marcelo Aro, manda sua pergunta, manda sua consideração, sua sugestão, vamos dialogar, vamos conversar. Eu acredito que política se faz com muito diálogo, política se faz escutando os lados, né, e estabelecendo esse contato direto entre população e representante. Eu estou à disposição de todos vocês, vamos construir uma política, como eu disse e repito, uma política de Estado, uma política que não seja de governo, uma política que dê porta de saída, uma política que não dê só o peixe para o cidadão, mas que ensine o cidadão a pescar. Eu conto com a sua contribuição, então me adicione lá, @Marcelo Aro. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Érico. Até a próxima e fiquem com Deus. Muito obrigado, deputado. A Casa Jota Online recebeu hoje o deputado Marcelo Aro, relator do Auxílio Brasil na Câmara dos Deputados. Lembro aos convidados e convidadas que esse conteúdo ficará disponível no nosso canal no YouTube. Portanto, se você gostou, por favor, curta, compartilhe e ative as notificações para receber sempre os alertas do Jota em tempo real. Agradeço também a todos os assinantes que participaram com muitas perguntas e desejo a todos uma boa semana.